Olá! Vamos chegando! Vamos chegando! Olá, tio! Sejam bem-vindos! E Thaís! Que bom que você tá aí! E Carol! Oi, Camila! Olá! Sejam muito bem-vindos! Estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui. E Thaís! Que bom que você tá aqui! Muito bom! Ó, vamos mandando esse aviãozinho aí para todo mundo que vocês acham que vão curtir, tá aqui com a gente, que vão se beneficiar. E minha mãe! Oi, mãe! Oi! Muito bom receber vocês, estou muito feliz. Espero que essa live seja incrível. Vamos esperar só um pouquinho o povo chegar, mais uns 3 minutinhos, e aí a gente inicia. Muita coisa boa vem aí. Então, deixa eu ver como é que eu faço para fixar o comentário. Peraí. Não. Gente, eu nunca fixei o comentário aqui. Eu vou tentar. Não sei se eu publico e aí eu tenho como fixar. Isso, pronto, tá fixado. Simples. Tão bom fazer coisas novas, né? Tão bom aprender coisas novas. Oi, Luiz, tudo bom? Seja bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui. Vamos falar hoje de vários tipos de relacionamentos. Foi, né? Ótimo. Simples. Achei que era mais complicado. Então, vamos começar a esquentar. A ideia de fazer essa live foi a partir de uma enquete que eu fiz, onde eu dei algumas sugestões de temas, de falar de autoestima, relacionamento. O outro tema que eu pensei foi falar sobre a diferença entre a psicoterapia e o coaching. Se vocês acharem que esse tema é bom, futuramente eu posso fazer essa live. Queria pedir para vocês mandarem esse aviãozinho que tá aí embaixo. Ei, Marissa, seja bem-vinda! Olha só, mandar esse aviãozinho para todas as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar com esse tema. Oi, Maíra, seja bem-vinda! Porque às vezes a pessoa, a partir de uma live, tem um insight, tem uma ideia. Oi, Luciene, seja bem-vinda! Muito bom receber vocês aqui. Às vezes, a partir de uma live, dá um estalo. E Marissa, obrigada! Muito bom. Gente, vou confessar uma coisa, adoro live. Adoro fazer live. Só não faço mais por conta da agenda, mas vamos lá. A cada 15 dias eu vou fazer uma live, tá? Então daqui a 15 dias tem live, terça-feira às 18 horas. É o horário que eu consigo encaixar, que é o quinzenal de uma paciente. Então, daqui a 15 dias tem live, aí depois tem outra live, já tem uma programação. Já tem live programada até setembro. Então, bota na agenda aí. Terça-feira, 18 horas, de 15 em 15 dias. Então vamos começar a falar de relacionamentos? Então olha só, eu queria fazer uma coisa, um combinado com vocês. Queria que vocês mandassem perguntas, que as perguntas me ajudam. As perguntas vão me dando uma diretriz de o que vocês querem que eu traga. Porque a ideia de trazer live, de fazer live, é para trazer luz, conhecimento para vocês. Então se a gente não tem essa interação, não tem muito propósito. Então o propósito da live é atender o pedido de vocês, a demanda de vocês. Por isso que eu já, quando montei a ideia dessa live, foi pensando em qual é o tema que vocês querem que eu fale. E aí por conta disso também eu comecei a fazer postagens de relacionamentos. Só que quando a gente começa a falar de relacionamento é um tema muito amplo. A gente fala relacionamento, as pessoas já acham que é relacionamento amoroso. Mas, gente, relacionamento é enorme.
o percurso de relacionamentos que a gente tem na nossa vida. Se a gente parar para fazer uma análise, tudo parte de um relacionamento. Eu me relaciono com uma pessoa que eu vou ali numa loja e vou comprar algo. Se eu não tenho confiança, se eu não confio que aquela pessoa tá me falando a verdade, muito provavelmente eu não vou comprar. Aline, seja bem-vinda, minha prima querida. Adorei a sua presença aqui. Então, olha só. Então, eu queria que vocês mandassem perguntas para que a gente possa fazer uma troca. Essa troca é muito importante para mim. É o que eu mais gosto, de estar ao vivo. E tem uma caixinha com uma interrogação, que essa caixinha, ela é para que você faça perguntas se você não quiser ser identificado, tá? Josi, querida, seja bem-vinda! Muito bom ter vocês aqui. Então, olha só. A caixinha é para vocês mandarem perguntas e eu não revelar a identidade. Porque se você faz uma pergunta aqui, todo mundo vê. Então, se você quiser perguntar algo, mas você não quiser que as pessoas saibam que é você que está perguntando, se for uma coisa que pode, de repente, te expor, aí você me manda na caixinha, que é o combinado, que eu não vou revelar de quem é, tá bom? Para que vocês possam perguntar. Então, vamos lá. Falando de relacionamento, amizades abusivas, vou falar de relacionamentos abusivos em geral e a gente fala das amizades. Amizades abusivas e amizades nocivas, né, que existe. Então bora começar por esse tema, né, porque relacionamento a gente vai do relacionamento afetivo, as amizades, relacionamentos profissionais, relacionamento com a gente mesmo. A gente não para às vezes para lembrar disso, mas o primeiro relacionamento é com a gente mesmo. Quando a gente nasce, já dizia Lacan, quando a gente nasce, a primeira relação de amor é com a nossa mãe. Seja homem, seja mulher, relacionamento primário é com a mãe. Depois existe o pai, existem as outras relações. Mas na vida adulta, o relacionamento primeiro é com a gente. Alê, seja bem-vinda! Então, olha só. Eu vou agora focar no que eu tô falando pra não me distrair tanto, mas as perguntas eu vou estar atenta. Pessoas tóxicas, tanto família quanto amigos e trabalho. Vamos lá, são as relações nocivas. Gente, já tem uma pergunta na caixa, deixa eu ver. O que é relacionamento abusivo e quais são os tipos? Ótimo, vou responder já já. Muito bem, então olha só. Falando de pessoas tóxicas e falando de amizades abusivas. Gente, o tema abusivo tá com tudo, né? Por quê? Porque isso tá muito forte no mundo. Não é só aqui ou nesse momento, é em geral. E Marcinha, seja bem-vinda. Gente, olha, eu falo que eu vou focar na live, mas eu fico vendo as pessoas, porque minha conexão é com as pessoas. Eu sou uma pessoa de pessoas. Mas agora eu vou ficar aqui prestando atenção no que eu tô falando, pra focar e seguir, né? Já tem 9 minutos, já dá pra gente entrar no assunto. Então, assim, relacionamento abusivo, amizades abusivas. A amizade é um relacionamento com uma pessoa que você pode ter um amor, um afeto, mas o que diferencia de um relacionamento amoroso é que você não tem a parte sexual com aquela pessoa. Mas pode ser um relacionamento de muito amor, de muita proximidade. É o mais próximo, né, de um relacionamento amoroso. Só que existem amizades que não são boas, que são as abusivas. O que é um relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo é aquele que abusa. Só que o que é abuso, gente? Quando a gente fala em abuso no terreno da psicologia, muitas pessoas acham que abuso é sexual, mas existem diversos tipos de abuso. Existe abuso numa relação entre pais e filhos. Existe abuso na relação das amizades. Abuso é tudo aquilo que faz algo ao outro que fere ele, que a pessoa não concorda, que a pessoa não quer, e mesmo assim ela é submetida. Então, uma amizade abusiva é algo que vai além do limite que você dá pro outro. E aí a gente falando de limites, nossa, é assunto pra caramba que a gente tem pra falar. Porque limite é o espaço que você tem do seu mundo. Você tem uma fronteira na relação com o outro. Existe o meu campo
existe o meu espaço, não só do meu corpo, mas também do... acabei de me distrair com mensagem entrando, mas não tem jeito, vou ter que ficar aqui, isso me distrai muito, inclusive quando eu tô atendendo. Não gosto de atender no celular por conta disso, mas vamos lá. Então assim, eu tenho um espaço, eu tenho um campo, o que é? Eu tenho meu corpo e eu tenho um campo. O campo é aproximadamente um braço para cada lado, então o meu diâmetro é o meu campo. E esse campo, ele é energético. Então, quando eu tenho um contato com uma pessoa negativa, eu esbarro no campo do outro. O que delimita, já está na palavra, o que dá o limite do meu espaço para o espaço do outro é justamente a fronteira. Ah, que legal! Viu a live com a Cecília? Que ótimo! Muito obrigada! Então, assim, a fronteira é o que vai determinar até onde a pessoa pode vir. Só que o que acontece? Por que os relacionamentos estão muito abusivos? Porque quando eu não coloco o limite de forma firme, quando eu não coloco o limite de forma clara na relação com o outro não sabe até onde ele pode ir e ele me invade. E na hora que ele me invade, se eu não me posiciono, aí a relação acaba sendo abusiva. Oi, Lori! Tudo bem? Que bom ter você aqui. Então, assim, vamos lá. A importância do limite nas relações é o que vai fazer justamente com que a relação não se torne abusiva. Então, Fabiana, as pessoas me perguntam, então, por exemplo, uma relação abusiva, eu deixei ser abusiva? Sim. Toda relação tem os 50% de um, 50% do outro. Se eu coloco pro outro, que o outro é que abusa de mim, eu não tô tendo autorresponsabilidade. Qual é a minha responsabilidade na relação com as pessoas? Eu preciso ter a minha parcela de responsabilidade. Tá fazendo sentido pra vocês isso que eu tô falando? Coloca aí pra mim, se tá fazendo sentido. Então, assim, o que é importante? Eu delimitar, eu colocar o limite, eu deixar claro pro outro, olha, você pode vir até aqui. Porque se você tá ultrapassando, eu vou precisar me posicionar. Só que o que acontece que as pessoas não se posicionam? Legal, gente, esse retorno de vocês é maravilhoso, muito importante pra mim. Então, assim, o que eu vejo na clínica? Que muitas pessoas não dão os limites com precisão. Peraí, ó, Camila tá falando agora, Fábio, quando a gente não se dá conta que o relacionamento é abusivo, porque o abusador manipula. Gente, isso é muito comum, né? Normalmente, as pessoas que abusam são manipuladores. Não é 100%, tá? Mas é muito comum. Muito comum. Vou falar como é que a gente faz. As pessoas têm o costume de pôr a culpa nos outros e se eximem das suas responsabilidades. O mundo tá cheio disso, né? Infelizmente. Mas a gente anda pra frente, a nossa vida anda quando a gente assume as responsabilidades. A gente tem que assumir as responsabilidades da nossa parcela, dos nossos 50%, que é exatamente o que vai fazer com que eu consiga me posicionar. Então eu estava explicando a questão do posicionamento. Eu vou continuar o raciocínio e depois eu volto nessas perguntas, tá? Então, assim, quando eu preciso deixar claro o limite na relação com o outro e eu não deixo esse limite claro, o que está por trás? Por que uma pessoa não consegue colocar o limite com clareza para o outro? Não sabe, e aí o autoconhecimento é fundamental. A importância do autoconhecimento. A gente fala, né? Autoconhecimento é importante. Autoconhecimento é primordial. Por quê? Se eu me conheço, se eu sei o que é bom pra mim, o que não é bom pra mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, até onde o outro pode ir, o que eu deixo na relação, o que eu não deixo na relação, seja ela amorosa, seja ela amizade, seja até com a gente mesmo. Às vezes a gente passa os nossos próprios limites.
se a gente não se conhece. Exatamente o que a Cláudia está falando. O que faz com que eu não deixe firme o limite, não deixe claro o limite para o outro, é quando eu não me conheço, quando eu tenho insegurança, quando eu tenho medo. Na verdade, a insegurança e o medo andam juntas, né? E o que isso fala? Fala de uma fragilidade emocional. A pessoa que não tem firmeza para se colocar, ela muito provavelmente ela tem medo do que o outro vai achar se ela for tão firme. E se eu falar que eu não quero e ele não quiser mais ficar comigo? E se eu falar que eu não gosto disso e ela não quiser mais ser minha amiga? Com medo da rejeição, as pessoas acabam não se colocando. Então, olha, eu vou falar uma coisa que eu falei até hoje em vários atendimentos que eu tive hoje. A pessoa não se posiciona por medo da rejeição. Então, a falta de posicionamento é sintoma da rejeição. Vou falar o que é rejeição, tá, gente? Rejeição é algo que aqui quem tá no ambiente do coaching conhece muito, porque a gente fala muito, mas eu vou trazer de uma forma clara para todo mundo. Da terapia também, óbvio, né? Mas tenho várias amigas coaches aqui, um privilégio tê-las aqui comigo. Então eu quero falar para todo mundo o que é esse olhar da rejeição. Toda criança, em algum momento da vida, vive o sentimento da rejeição. Umas mais, umas menos, tá, gente? Não é todo mundo igual. Para umas bate mais forte, para outras menos. Mas o que é importante? Que eu acho muito importante falar. Porque a maioria das pessoas diz assim, não, mas o meu pai e a minha mãe me amavam, me amam. Eu não fui rejeitado. A maioria das crianças que viveram rejeição, claro, eu tô falando assim, de pessoas, de famílias saudáveis, tá? O que é importante é que o pai e a mãe, claro que eles não têm a intenção, gente. A intenção pode ser a melhor, mas é como a criança sente. A realidade é a realidade psíquica, tá? Então, assim, na psicologia a gente trabalha com a realidade psíquica. Então, acabei de me lembrar que eu nem me apresentei para quem não me conhece. Bom, mas agora eu já pulei essa etapa, no final eu posso falar. Então, assim, olha, muito importante. O que a criança sente, como ela traz, é exatamente o sentimento dela e que ela vai levar pela vida toda. E uma sensação de rejeição, um sentimento de rejeição, vai ser exatamente um sintoma disso. A rejeição vai aparecer na vida adulta, como a autossuficiência, eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu a pessoa que é orgulhosa, por exemplo, o orgulho, ele é uma máscara que a pessoa bota para disfarçar a rejeição. Então vamos lá, às vezes eu sou mãe, eu tenho um filho de 8 anos, que eu sou super cuidadosa para não gerar crenças negativas, para gerar crenças positivas, para que ele jamais sinta algo de rejeição. Mas eu sei que como eu trabalho muito, isso pode ser algo que eu amanhã tenha que cuidar. Porque um pai, por exemplo, um pai que trabalha muito, uma mãe que resolve se separar. Eu sou divorciada. Eu, em algum momento da vida, falei, não tô feliz, vou seguir meu caminho. E aí, assim, pra criança, o fato de um pai se separar do outro, ele já pode sentir como rejeição. Entende, gente? Olha o tamanho da sensibilidade a partir disso. Então, às vezes, a gente fica assim, não, eu não tenho rejeição, porque meus pais me amam muito, sempre fui muito bem cuidada. Eu também fui muito bem cuidada, minha mãe tá aí de prova, sempre me tratou como princesa. Mas tem uma crença que está associada a um vício emocional de rejeição. Então, vamos lá. Muito importante. O que é trauma? O trauma é algo doloroso que normalmente criança, mas pode ser na vida adulta, viveu e que gerou uma dor e que a pessoa não consegue sair daquilo. Então a gente precisa voltar lá no lugar do trauma
para conseguir desfazer, eu falo que é um nó que deu na vida emocional daquela pessoa. E aí, se a gente não desfaz aquele nó começa a emperrar em vários momentos da vida. Então, o trauma é algo que vai atrapalhar no desenvolvimento emocional da pessoa. Então, em psicoterapia, a gente volta no trauma e refaz aquilo sem o trauma, desfaz o trauma, tá? Então, tem técnica. A reprogramação mental ajuda nisso também, tá? Eu vou voltar em algumas perguntas que eu passei direto. Então, o que é um trauma para um pode não ser para o outro. Claro, o trauma ele é da história da pessoa. Gente, vamos lá. Cada um tem um modelo de mundo. Cada um tem um modelo de uma história de vida, um modelo de mundo. Então, o que eu vivi é diferente do que você viveu, que é diferente do que ele viveu. Então, o que faz sentido pra mim, provavelmente não vai fazer sentido pro outro, entende? Então, assim, o trauma é pessoal, é de acordo com a dor da pessoa, tá? Vamos lá, vou voltar um pouquinho aqui em cima, que tem várias perguntas que eu passei direto. Deixa eu ver o que... então a gente tá falando de relacionamento abusivo. E quando o abusador manipula? Gente, eu aprendi a lidar com manipulação vivendo uma história pessoal. Eu acho muito interessante que tem um bicho de luz aqui. Eu tô iluminada, ele tá em cima de mim. Brincadeira, gente, tem um monte de lâmpada aqui pra ficar claro. Então, olha só. Quando a gente tá lidando com manipulação, a gente tem que sentir... Eu tinha uma terapeuta que me ensinou isso, assim. Sentir o cheiro. A manipulação tem uma característica. Só que a pessoa que tá do outro lado, ela provavelmente tá fragilizada, tá com uma carência e muitas vezes ela não percebe. Então é possível aprender a perceber a manipulação? Sim, claro, eu aprendi. Eu vivi situações onde eu fui manipulada e aí aquilo me incomodava, e aí com muito trabalho emocional, eu faço terapia até hoje, gente. Eu faço terapia há muitos anos. Olha, eu ontem fiz 22 anos de psicóloga. Me formei dia 10 de agosto de 98 pela PUC do Rio. E, 22 anos. Nesses 22 anos, talvez uns 20 anos eu tenha feito de terapia. Já troquei de terapeuta, troquei de linha, né? Vou até aproveitar e fazer aqui a apresentação do meu histórico. Eu me formei em psicologia pela PUC e aí eu fui fazer formação psicanalítica. Eu fui psicanalista durante 15 anos da minha vida profissional. Eu fui fazer psicologia clínica, a especialização da PUC, que era em Lacan. Depois eu fui fazer a formação psicanalítica no campo lacaniano. Foram 5 anos de formação. Depois eu fui fazer uma formação em coaching, que foi no INAP, que foi uma formação cognitiva. Não trabalhava coaching emocional nessa época, isso foi 2015. E aí depois dessa formação em coaching, que na verdade eu fui fazer a formação em coaching porque eu trabalho com RH também. Eu tenho a clínica e o RH. Eu trabalho com as duas vertentes da psicologia, porque lá na faculdade eu dizia, o meu objetivo é trabalhar com as duas áreas. Eu vou trabalhar no RH durante o horário que as pessoas estão no trabalho e quando eu sair, eu vou atender à noite os pacientes de consultório. Hoje não é assim. Eu tenho alguns dias que eu tô no consultório, que eu tô o dia todo no consultório. Enfim, a vida ficou melhor do que eu planejei. Então, assim, na verdade, eu resolvi buscar uma nova linha. E aí eu fui conhecer a Gestalt terapia, que é a linha que eu trabalho hoje. Eu sou Gestalt terapeuta, mas eu digo que eu não deixo de ser psicanalista, porque a bagagem tá comigo. Então tem situações com pacientes que eu falo, não, eu vou ter que usar a psicanálise. Aqui a psicanálise encaixa perfeitamente. Então, assim, um percurso, né, nesses 22 anos. Eu nunca parei de estudar. Eu acho que estudo é uma coisa fundamental, é o que atualiza a gente, é o que faz a gente estar sempre com a mente produzindo, construindo, né? Então eu fui fazer a formação em Gestalt e aí esse ano eu iniciei uma nova formação em coaching, que foi o coaching integral sistêmico, que trabalha o coaching emocional, que aí eu realmente me encontrei, que é maravilhoso. E aí eu linkei o trabalho do coaching, que trabalha o emocional,
com o trabalho de terapia, que eu já venho trabalhando há muitos anos, e tem dado um resultado incrível. E aí, depois que eu iniciei a formação em coaching lá na Febracis, eu tô fazendo uma grade Golden Belt, então já fiz outras formações, como análise de perfil comportamental, enfim, mindfulness, enfim, uma série de cursos. E por que eu tô trazendo isso tudo para vocês? Porque a importância de a gente ter o conhecimento para aplicar em cada momento. Então, quando eu recebo um paciente, quando me apresento, eu falo, olha, eu vou usar a ferramenta que eu achar que vai ser mais benéfica para você no momento que você estiver trazendo aquela questão. Então, me perdi, gente. Vou voltar aqui para a pergunta, tá? Eu já me apresentei e agora eu vou falar da pergunta da manipulação. Eu fui lá na manipulação e aí eu lembrei de várias coisas da minha vida. Então, num desses períodos de terapia, que eu fiz muitas terapias ao longo da minha vida, eu tive uma terapeuta que falou pra mim, Fabiana, é importante você perceber a manipulação. E aí aquilo que eu percebi naquela relação que eu era manipulada, eu percebi, talvez pela sensibilidade, não sei explicar o que foi que eu percebi da manipulação, e aí eu peguei aquilo e cada vez que eu sentia aquilo em outra relação, levantava uma antena e eu falava, opa, manipulação. Deixa eu avaliar se isso é manipulação. Então, conseguir perceber a manipulação vai ser determinante para sair da relação abusiva, tá? Isso quando a gente está falando de uma relação abusiva com uma pessoa manipuladora, tá? Respondi, Camila? Vamos para outra pergunta. A gente já falou. O que mais? Vários comentários. Muito bom. Então, vamos lá, vamos seguir. Tem mais pergunta? Se eu não respondi, gente, alguma pergunta, pergunta de novo para me ajudar, tá bom? Então, vou falar agora um pouquinho sobre... lá no início, a gente estava falando sobre as relações com as amizades. Relações abusivas com as amizades, né? A Marissa perguntou lá no início. Gente, olha só. Eu já vivi situações, e aí eu trago experiências da minha vida, porque eu posso dar exemplo. Existem situações que a gente tem que ter inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É aquela capacidade que a gente tem de perceber as nossas emoções, perceber a emoção do outro e gerir as nossas emoções, além de ter motivação, né? Isso é a definição do Daniel Goleman, né? Que é o primeiro que falou de inteligência emocional. Então, na inteligência emocional, a gente tem a capacidade de perceber certas coisas e é importante você usar. Então, vamos lá. Tem situações que a gente vai falar para algumas amigas, outras situações que a gente vai falar para outras amigas. Por exemplo, se eu tenho uma amiga que eu sei que está passando por uma situação difícil numa determinada área da vida, vou dar um exemplo hipotético, tá? Vamos supor aqui, que eu tenho uma amiga que está passando por um problema profissional. Ela está sem trabalho, ela está com uma dificuldade de se encontrar na vida profissional. E eu tô aqui prosperando, recebendo paciente, super feliz com o meu profissional, sendo super reconhecida. Vocês acham que vai ser bom para essa relação eu ir falar disso para essa amiga? Não, porque eu posso causar nela, com todo o cuidado que eu possa ir, eu posso causar inveja. Gente, inveja existe. É natural do ser humano, todo mundo tem. É uma energia. Então, é muito importante cuidar para não causar inveja nas pessoas. Porque inveja é algo que suga a gente. Essa coisa de inveja branca, isso não existe, gente. Ou admira, ou é inveja. Entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente tenha consciência. Então, assim, se eu tenho uma amiga que tá com problema no profissional, eu vou conversar com ela de outros assuntos. Mas eu não vou causar nela, como a Cláudia tá falando aqui, a frustração dela se deparar com aquilo que ela tá em falta. Então, se eu tô com muito sucesso,
eu vou falar de outra coisa com ela. Eu vou falar do afetivo, que de repente ela tá bem. Eu vou falar do financeiro. Talvez o financeiro não esteja tão bem se o profissional não tá bem. Mas vai que a pessoa tem lá suas reservas, vai que a pessoa tem herança, sei lá, tô dando exemplos. Mas para uma amiga que tem problema afetivo e eu tô bem no meu relacionamento, eu não vou ficar falando tanto. Claro que eu posso conversar. Se é uma amiga, eu tenho intimidade. Mas eu não posso sair falando de todas as felicidades, senão eu vou machucar aquela amizade. Então, uma relação abusiva é aquela que a pessoa não toma cuidado com o outro. É aquela que a pessoa, mesmo sabendo que vai ferir, vai lá e faz. Pode ser amiga, mas tem um quê de abuso. Entende? Deixa eu ver a mensagem aqui, ó. Pensei nisso hoje, que todos temos inveja, querendo ou não. O lance é ter uma inveja consciente, porque quando trazemos para a consciência, podemos controlar. Sim. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que me ajudou muito com inveja. Eu, não sei se vocês sabem, mas eu estudo Cabala há 13 anos. É uma sabedoria milenar que ficou guardada durante muitos e muitos anos. É a espiritualidade que faz sentido para mim. Na Cabala, existe uma ferramenta cabalística, que é como é chamado, que é uma fitinha vermelha que se coloca no braço esquerdo e ao se colocar se faz uma reza. Mas a ideia não é ser um amuleto. A ideia é, tanto que eu nem estou usando, né? Essa aqui é do coaching, não tem nada a ver com isso. Mas a ideia é, ao olhar para aquela fitinha, a pessoa vai ter a consciência de que ela não pode ter inveja. Por quê? Como é que a espiritualidade fala da inveja? Se eu tenho inveja de alguém, eu abro um precedente no universo para que essa inveja volte para mim. Seja daquela pessoa ou de outra pessoa. Não necessariamente vai ser daquela pessoa. Mas é energia. Então, se eu boto para o universo, volta para mim. Então, a sabedoria da Cabala usa essa ferramenta cabalística para ajudar as pessoas a terem a consciência, a lembrança de que eu não devo ter inveja do outro, tá? Então é uma dica. Se você não tem fitinha vermelha, não precisa usar fitinha vermelha, mas é a lembrança, a consciência de que se eu tiver inveja de alguém, eu vou abrir espaço para que alguém tenha inveja de mim. E a inveja é assim, espiritualmente, um vampiro, né? Sugar a energia do outro. Tanto que quando a gente está do lado de uma pessoa invejosa, normalmente a gente fica sem energia. Já sentiram isso? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas acabamos esquecendo de cuidar do nosso próprio jardim. Eu fiz um post sobre isso há algum tempo atrás, exatamente. A grama mais verde é a minha grama é mais verde. E aí eu vou falar da importância do relacionamento comigo mesma. Se eu não cuido de mim, se eu não cuido da minha energia, se eu não cuido do meu amor por mim, de como eu me cuido, como que eu vou valorizar a minha grama? Como que eu vou achar que a minha grama é mais verde? Né? Então, assim, é muito importante ter esse cuidado, de ter esse olhar para si, de ter esse amor por si. Ó, a Josi tá falando aqui, já sentiu isso, né? Ficou até doente. É isso que acontece. Então, muito importante. E aí é muito delicado, a linha é tênue entre o campo da psicologia, o campo da espiritualidade. E aí, João, chegou, que ótimo. Seja bem-vindo. Então, assim, ó, é muito importante que a gente tenha essa consciência. A gente está falando de uma coisa que é de um campo espiritual. Inveja é espiritual. Mas é muito fácil misturar no emocional. Por quê? Se eu me sinto sugada, se eu começo a achar que o do outro é melhor e eu começo a me desvalorizar, o meu amor próprio vai por água abaixo. Amor próprio é fundamental, é a base. E aí eu vou falar de uma coisa que eu faço uma associação que é, assim, muito importante. Eu recebo muitas pessoas no consultório com baixa autoestima. Gente, baixa autoestima tá lado a lado com a crença de identidade machucada. O que é crença de identidade? Vamos lá, eu não falei da rejeição. Uma pessoa que viveu uma rejeição lá na infância vai ter uma crença de identidade fraturada, machucada, ferida.
E é óbvio que a autoestima dessa pessoa está relacionada, é proporcional. Então, quando eu preciso trabalhar a autoestima de uma pessoa, eu vou lá na crença da identidade dela. Então, vamos lá. Uma pessoa que viveu rejeição na infância, como é que ela vai se comportar na vida adulta? Vamos pegar um exemplo. Uma criança que o pai saía para trabalhar muito cedo, voltava muito tarde, e essa criança não tinha muito contato com esse pai. A mãe também era ausente. A criança pode ter sentido a rejeição, como eu falei para vocês antes, né? O pai e a mãe podiam estar tentando fazer o melhor para aquela criança, mas ela estava sentindo como rejeição. Lá na vida adulta, essa rejeição ela vai ter um papel na vida dessa pessoa. Ela não sabe quem ela é de verdade, qual é o valor dela, não sabe como ela é vista, ela não sabe definir como ela é. Por isso que eu pergunto muitas vezes no início de um tratamento, quem é você? E muitas vezes as pessoas não sabem dizer do que gostam, não sabem dizer o que faz sentido para si. Então, trabalhar a crença da identidade vai ajudar a pessoa a construir muitos ganhos na vida. Então, esse relacionamento consigo é fundamental, é determinante. E aí, tanto na terapia quanto no coaching, a gente tem muitas ferramentas para ajudar as pessoas a restaurarem essa crença de identidade, ressignificar, reprogramar, como vocês quiserem chamar. São os nossos personagens, precisamos colocar em ordem dentro da gente. Cada um em seu lugar, o adulto, o medroso, a criança. Sim, Cláudia, isso me lembrou um exercício que a gente faz muito na Gestalt terapia. Peraí, só um segundo, um minuto. A Gestalt terapia é uma linha, né, uma linha da psicologia, assim como tem a psicanálise, tem a cognitivo-comportamental, tem a Gestalt. Muitas pessoas me perguntam, mas o que é Gestalt, né? Uma palavra esquisita, veio do alemão. A Gestalt é uma linha que vai trabalhar o aqui e agora, que vai trabalhar a consciência, que vai trabalhar as emoções do sujeito. Então, tem N coisas a mais, mas resumindo é isso. Enquanto a psicanálise fica muito presa ao passado, a Gestalt vai no passado quando a gente tem uma situação inacabada. Eu tenho uma situação que tá me dando problema hoje, tá me trazendo sofrimento hoje, aí eu vou lá no passado para entender a situação, fechar aquela ferida e voltar pro agora. Então, na Gestalt, a gente tem um experimento. No coaching chama ferramenta e na Gestalt chama experimento. Então, um experimento chamado cadeira vazia. Minhas pacientes, com certeza, já viveram isso, né? Então, assim, a cadeira vazia é um exercício maravilhoso, onde tem várias ramificações dentro do próprio exercício. Existem várias possibilidades de formas de exercer, mas a mais comum é a gente pegar uma situação que a pessoa está vivendo e que existem aquelas vozes dentro da gente. Então, esses papéis que você falou aqui, os personagens que a gente tem, são papéis, são funções, são os selfies, como a gente chama na psicologia. Então, quando eu tenho diferentes papéis que eu exerço na vida, às vezes um fala uma coisa, outro fala outra. Então, o que pode ajudar? Esse exercício da cadeira vazia é um exercício onde eu falo pro meu paciente assim, vamos imaginar que ali naquela cadeira, e a gente coloca uma cadeira vazia, às vezes eu boto uma almofada, às vezes ela fica vazia, você vai imaginar a sua polaridade. Então, de repente, vou pegar um exemplo. Vamos ver, eu sou forte, determinada, eu sei o que eu quero. Vou dar um exemplo de quando eu trabalhava com emagrecimento. Já fiz um trabalho, né? Ano passado todo eu trabalhei como coach de emagrecimento. Então vou dar exemplos que eram muito constantes. A pessoa quer emagrecer, então tá focada, tá fazendo a alimentação adequada, tá fazendo atividade física, e vem uma outra voz e fala, mas come um chocolate só hoje. Mas um só não vai ter problema. Então tem a focada e tem ali aquela que
sabota, vou dar um exemplo. Aí a gente bota na cadeira vazia, primeiro aquela que tá focada e a outra que tá lá se sabotando, e existe uma conversa. E acaba sendo uma forma didática de você conseguir fazer uma conversa que acontece aqui, ó, dentro da nossa mente. Então acaba sendo muito efetivo. Mas existem os papéis, existem realmente esses personagens, como você chamou. Gente, tem uma pergunta na caixa, deixa eu ver o que é. Gente, várias perguntas na caixa. Dicas de autoconhecimento, vou falar. Existe também um relacionamento abusivo no casal quando o homem é a vítima. Vou falar, vamos lá. Vou falar os dois. Vamos lá, gente. Dicas de autoconhecimento. Terapia. Melhor dica de autoconhecimento que eu posso te dar é faça um processo psicoterapêutico. Gente, eu digo que todas as pessoas na vida deveriam, em algum momento da sua vida, fazer uma terapia. Aí a linha que você achar que vai funcionar pra você. Eu amo a Gestalt, né? Porque, primeiro, eu vivi a experiência. Eu fazia lá a minha análise, a psicanálise lacaniana. Eu fiz durante muitos anos com uma mesma pessoa que é pós-doutorado, era minha professora, foi excelente, aprendi muito. Mas chegou um momento da minha vida pessoal, quando eu me separei, que eu quis conhecer uma nova linha. E aí eu quis conhecer a Gestalt terapia. E aí, gente, olha, nos primeiros 6 meses, eu comecei a dar saltos de evolução. E aí eu falei, opa, se isso está funcionando tão grandiosamente para mim, eu quero poder proporcionar isso para os meus pacientes. E aí eu fui fazer uma nova formação, fiz a formação em Gestalt terapia na Sandra Salomão, que é a referência no Brasil. Enfim, foi extraordinário, acabei em 2018. E aí, o processo de psicoterapia é fantástico. Outro processo de autoconhecimento é o coaching. Gente, o coaching, por que ele é um pouco diferente da terapia? Porque o ritmo é diferente. Uma pessoa que tem sintomas emocionais, que tem patologias emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ela precisa primeiro tratar isso para depois poder ingressar num coaching. O coaching vai te ajudar a mudar a tua performance. Se você não tem patologia e você quer evoluir na vida, o coaching é muito legal, porque ele normalmente é em 3 meses, são 12 sessões. Então o processo de coaching puxa a pessoa. Enquanto que na terapia eu preciso estar sensível à dor que a pessoa está sentindo, no coaching é mais acelerado. Então a evolução é rápida, é mais rápido. Então eu digo que essa primeira avaliação eu não cobro, justamente porque eu vou fazer uma avaliação se eu preciso conhecer para eu poder dizer se eu posso atender e se eu vou atender, se a indicação é terapia, se a indicação é coaching. E aí a pessoa pode escolher se ela pode os dois, né? Até porque são processos bem diferentes. Então, que mais de autoconhecimento? Gente, tem uma ferramenta de autoconhecimento que é fantástica, que é a análise do perfil comportamental. Vocês conhecem? Quem já fez um perfil de análise comportamental? Fala aí pra mim, que eu quero essa troca com vocês. Eu uso a ferramenta do CIS Assessment. O que é isso, gente? É um relatório que você preenche, um inventário. A gente manda pro seu e-mail, você responde, você manda para pessoas do seu meio responderem. Então, 2 pessoas do seu meio social, 2 pessoas do seu meio familiar e 2 pessoas do seu meio profissional. E aí é de forma anônima, não entrega as respostas de ninguém. E você tem um feedback 360 graus sobre você. Você sabe como você é na sua essência, como você é quando você se esforça para entregar o seu perfil, né, a sua forma de agir. Você recebe o olhar de como você é visto, como é a percepção das pessoas e qual é a exigência nos diferentes meios. Gente, é uma ferramenta de autoconhecimento fantástica. Com uma fidedignidade de 99% pela Universidade do Ceará. É fantástico. Então, assim, o retorno que eu tenho de quando as pessoas fazem é incrível. Além disso, a gente ainda tem os tipos psicológicos do Jung e os valores humanos. Então, assim, ferramenta muito top para autoconhecimento. É rápida, né? Porque você responde o questionário e a gente faz uma sessão devolutiva. Hoje à noite eu ainda tenho uma, depois da live. Mas é assim, em um dia, em 2 horas e meia, você tem uma devolutiva de muito autoconhecimento.
Então, muito legal. Existem várias outras, né? Existe a meditação, que é o olhar para dentro. A meditação hoje está sendo indicada para várias patologias. Eu indico mindfulness para todo mundo, porque é uma prática de autoconhecimento das mais ricas. Tem me ajudado muito a transformar a minha vida. Então, assim, tem N outras, mas eu tô trazendo essas que eu considero que são as mais impactantes, tá? Eu vou responder a outra pergunta, deixa eu olhar de novo ela aqui. Existe também um relacionamento abusivo no casal quando o homem é a vítima? Existe. Eu atendi uma pessoa certa vez que os dois eram abusivos. Ela também era abusiva. Ele era abusivo, eu atendia ela. Mas ela era muito abusiva. E pro homem é a mesma coisa, né? Muda um pouco por conta das questões sociais da sociedade, né? O machismo e tal. Mas é a questão de se posicionar. Porque os homens também podem ter fraturas na identidade. Podem não, tem. Tem autoestima baixa. Então, se você não se posiciona... Eu comecei a live falando sobre isso, né? Se você não se posiciona, se você não dá o limite pro outro, o outro vai invadir. E a relação se constrói abusiva. Então é muito importante, no início de uma relação, você conseguir se posicionar. Você conseguir dizer pro outro o que faz bem a você, o que não faz bem a você. E é isso, você numa relação abusiva como homem, como vítima, é importante você assumir a sua parcela de responsabilidade. É importante você se posicionar. E é importante que você faça um processo de autoconhecimento para identificar por que você chegou numa relação abusiva. Porque vamos falar uma coisa aqui muito importante? Ninguém tem relação, nem abusiva, nem qualquer outra relação, que não seja aquilo que a pessoa está precisando viver. Ai, como assim? Se eu tenho uma relação abusiva, eu mereço viver aquilo? Não é que merece de merecimento, mas a gente atrai para a nossa vida aquilo que a gente precisa para evoluir. E a gente atrai para nossa vida, muito provavelmente, uma repetição de um padrão, de uma crença que foi estabelecida lá na infância. A gente tem... Agora que eu tô vendo aqui as mensagens, gente, tava pra cima, eu não tava vendo as mensagens de vocês. Que ótimo. Deixa eu ver aqui, peraí. O sistema diz que isso, o sistema diz que é maravilhoso. Eu também amo o sistema diz que... Ó, várias mensagens que eu não tinha visto. Então, olha só. Chegou atrasada, não tem problema, vai ficar gravada, tá? CIS Assessment. Ó, Daiane fez. Depois você fala aí pra todo mundo como foi pra você, tá? Ela foi ganhadora do sorteio, gente, uma sortuda. Ganhou de presente isso, né? Muito maravilhoso. Então, assim, ó. Vamos lá, onde eu tava? Peraí. Tava falando do relacionamento abusivo. Tava falando de que nenhum relacionamento que a gente atrai pra nossa vida é por acaso. Eu não acredito em acaso. Pra mim não existe coincidência. Tudo que acontece na nossa vida é porque a gente de alguma maneira atraiu aquilo. Então, assim, se eu tenho uma situação... Caiu do céu, olha que ótimo. Sortuda! Muito bom. Olha, foi merecedora, merecimento, Dai, né? Olha só, tudo que acontece na nossa vida é algo que vai estar repetindo um padrão. A gente tolera, isso mesmo, Josi. A gente tolera e aí aquilo acontece na nossa vida. Então é muito importante. Se eu não quero mais que algo aconteça na minha vida, eu não posso tolerar aquilo. As pessoas se acomodam. Então é muito importante que a gente não se acomode com algo que não tá legal. Sim, o relacionamento abusivo tem relação direta com a permissividade do outro? Claro. Os 50% do outro não estão sendo de posicionamento. Todo relacionamento abusivo tem 50% de um, 50% do outro. Ninguém que está num relacionamento abusivo é totalmente vítima. Se eu tô num relacionamento abusivo, foi porque eu atraí aquilo pra minha vida. Vou falar uma coisa muito importante. A gente tem ainda 10 minutinhos, eu vou falar isso agora que eu acho que vai ser muito importante nessa live. Olha o que acontece. É verdade, minha amiga Débora tá falando aqui, ó, é muito importante não negociar valores e princípios pessoais. Isso.
é aquilo que a gente falou, que quando eu sei o meu valor, que eu me conheço, que eu sei o que é importante pra mim, e eu delimito, eu coloco o limite pro outro, eu não abro mão disso, o outro vai ter que se adequar a mim ou tchau. Eu não vou ficar numa relação que a pessoa não me respeita. Mas isso é uma construção, né, gente? Nem todo mundo tem essa maturidade emocional. Eu atendo muitas moças, muitas meninas que precisam aprender isso. É maturidade emocional, como eu costumo chamar. É um aprendizado. E aí o processo de autoconhecimento pode ajudar muito. Mas o que eu quero falar aqui, que eu acho que vai trazer muita luz para isso que eu tô trazendo, é o seguinte. Quando a gente é pequeno, na primeira infância, lá até os 12 anos, e o inconsciente se forma até os 7, né? E as crenças de uma forma mais intensas até os 12. Depois dos 12 a gente também forma crenças, tá? A gente também pode ressignificar, reprogramar, mas num ritmo mais devagar, porque a plasticidade neural é diferente. Enquanto a criança é criança, principalmente até os 7 anos, a plasticidade neural é muito rápida. O que é plasticidade neural? Só para quem não sabe. Eu tenho um caminho onde as minhas sinapses geram informações no meu cérebro. É o caminho da informação. A crença é um caminho que foi formado, que tá ali já, o caminho trilhado. Eu já tenho um caminho aberto. E a tendência é que eu vá por aquele caminho sempre. Então, a reprogramação é o quê? É eu poder falar assim, opa, eu tô indo por esse caminho aqui, só que esse caminho não tá me fazendo bem. Esse caminho aqui me machuca. Tá cheio de espinho, me machuca. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou de novo por esse caminho, vou me machucar de novo. É isso que as pessoas fazem a vida inteira. E o que chega pra gente? A repetição do padrão dessa crença. Ela dói e eu atraio aquilo pra minha vida. E as pessoas sofrem a vida inteira sem a consciência de que podem mudar. A gente pode mudar uma crença a vida inteira, a qualquer etapa da vida. Então, se eu percebo que aquilo não tá bom, se eu percebo que aquilo não está me fazendo bem, eu vou escolher fazer um novo caminho. Se eu vou por aqui e esse caminho dói, eu vou mudar o caminho. Só que, gente, esse outro caminho, ele não tá desbravado ainda. Ele não está trilhado. Eu vou ter que ir, abrindo caminho. Imagina com um facão abrindo uma mata. Não é fácil, não é iluminado, não tá pavimentado. Eu vou precisar fazer. E é isso que a gente faz num processo de terapia, num processo de coaching. Abrir esse novo caminho. Mas o outro vai continuar existindo, gente. O outro não deixa de existir porque eu abri um novo caminho. Por isso que o cuidado é constante, que os exercícios são constantes. Eu passo exercícios para os meus pacientes e coaches e eu falo, você não vai no médico, ele não te prescreve um medicamento, um remédio, que as pessoas querem tomar remédio para não ter que pensar, não ter que viver a mudança. Mas a mudança verdadeira, ela não vai ser através de um remédio. O remédio é uma bengalinha que eu vou usar enquanto eu preciso fortalecer a minha perna. Mas são os exercícios, é o processo terapêutico, é o processo de transformação que vai fortalecer a minha perna, que eu me estruturo em cima das minhas pernas, né? Então, para eu dar o passo, eu tenho que estar com a perna forte. Então, o remédio, ele pode ser um amenizador do sofrimento, mas não é ele que vai solucionar o teu problema. O que vai solucionar o teu problema é enfrentar o problema. Então, quando eu tenho que seguir um novo caminho, não vai ser fácil, mas é possível. E com a ajuda profissional se torna muito mais fácil. Então, é isso, sim. Às vezes a gente vai ter que trilhar um novo caminho, não vai ser fácil. Às vezes vai vir a voz da sabotagem, Juntos, de mãos dadas, a gente supera cada momento, cada etapa. Então, assim, a reprogramação de crença, ela pode ser feita em qualquer momento da vida. Então, se você olha pra tua vida e fala assim, isso me incomoda, isso não tá funcionando na minha vida, isso me faz sofrer, ai, por que eu tenho isso? Gente, sai da vítima. Acorda, desperta, busca ajuda. Você não precisa viver uma coisa que te faz mal a vida inteira. Você pode mudar. E isso é muito maravilhoso. Eu amo o meu trabalho, eu amo a minha profissão. Eu não podia ter outra profissão. Eu amo a psicologia, eu amo ajudar as pessoas, amo ser luz na vida das pessoas e ajudar as pessoas verdadeiramente a se transformar.
que é o que eu vejo. Pessoas que se transformam, pessoas que dão saltos quânticos de mudança na vida. Então é isso, assim, eu tô fechando já a live, a gente tem mais 5 minutinhos. Queria ver o que vocês escreveram, que eu tava tão concentrada que eu não li. Peraí, se a pessoa não está bem consigo mesma, ela não consegue perceber isso. É verdade. Como é que a pessoa percebe muitas vezes? Através de sintomas no corpo. Eu recebo muito paciente quando o sintoma já foi pro corpo. Vamos lá, o que é sintoma? É um alerta que o teu corpo está dando de que precisa de ajuda. É uma mensagem que precisa ser lida. Ela pode ser emocional ou ela pode ser física. Só que a física muitas vezes é emocional no corpo, já é um grau avançado do sintoma. Vou dar um exemplo de um sintoma emocional que não é no corpo. Autoestima baixa. A pessoa está ali incomodada com N coisas, mas não localizou no corpo. Agora eu vou dar um exemplo de um sintoma emocional no corpo. Dor de garganta. A pessoa que está com uma coisa que não consegue falar vai fazer uma dor de garganta. É um sintoma emocional que se localiza no corpo. Então muitas vezes a pessoa só percebe quando o sintoma vai para o corpo. Por isso, eu te convido a ser gestor da sua saúde. Você que tem que olhar o que está acontecendo com você. É você que tem que olhar o que o seu corpo está dizendo. O médico, ele é seu parceiro, o psicólogo é seu parceiro, mas é você que tem que estar atento, é você que tem que saber o que é que o seu corpo está querendo dizer. E isso você conhece, você através do autoconhecimento. Você vai poder olhar melhor para você e entender o que meu corpo está dizendo, como é que eu funciono. E isso faz toda a diferença na vida, ajuda até a evitar doenças, porque se eu consigo perceber bem no início, eu evito muita coisa. Respeito, admiração, amor, exatamente. É difícil equilibrar. Aprendemos durante a vida que devemos fazer certas renúncias para o relacionamento dar certo. Saber o limite, que é o complicado. Quando vemos, já permitimos o abuso. Depende, Léo, depende. Te convido a fazer uma pesquisa melhor sobre isso na sua vida. Observa, se quiser me manda uma mensagem, a gente pode trocar umas mensagens. Olha só, uma coisa muito importante, já qualquer momento vai cortar. Uma coisa muito importante, a gente cresce ouvindo que a gente tem que ceder. Gente, ceder nunca é bom. Tem que negociar na relação. Porque se eu cedo, eu vou sentir que eu não tô sendo beneficiado em nada. Então se eu vou ceder, eu vou sentir falta de algo. Então muito importante, não renuncie, negocia, conversa. Casais precisam conversar. Eu vejo casais acabando relacionamentos porque não conversam. A conversa é o que diferencia a gente do animal. O animal sente, mas ele não fala. A gente fala, então tem que se comunicar. A comunicação é determinante. Eu não controlo pensamento, eu não controlo sentimento, mas eu controlo o que eu digo, o que eu comunico para mim e eu comunico para as pessoas à minha volta. Então, olha, eu acho que eu tenho que fazer outra live falando disso, porque tem muita coisa, gente. Se deixar, vou falar aqui. Um amor todinho, gente. Oh, meu Deus. Gente, olha, muito obrigada. Quero agradecer a participação de todos. Vai cortar em 1 minuto. Eu quero agradecer a participação de todos. Agradecer vocês estarem aqui comigo, me fazerem perguntas. Foi muito importante. Tinha pergunta na caixa que eu nem consegui ver, não vou conseguir ler. Queria pedir para quem mandou pergunta na caixa que eu não respondi, me manda no direct que eu faço questão de responder, tá bom? Vou fazer outra. Daqui a 15 dias já tem uma live. Camila, vou ter que falar, gente, é com a Camila, a gata antifrágil, minha amiga do coaching, que vai ser uma live incrível. A gente ainda não combinou o que a gente vai falar exatamente, mas vai ser sobre feminino, relacionamento, acredito eu, tá? Não combinei ainda detalhes com ela. E daqui a um mês, no dia 8 de setembro, vou fazer uma live falando sobre o exercício rotineiro Eu Sou, com a Mari Carrilli, que é uma cantora que gravou essa música. Eu tô apaixonada pela música e convidei ela pra live. Então, espero vocês daqui a 15 dias, de 15 em 15 dias aqui tem live, tá bom? Muito obrigada, um beijo enorme. E eu quero que vocês possam
me mandar os comentários do que vocês acharam da live, tá bom? Um beijo, gente. 10 segundos. Se vocês quiserem tirar uma foto e me marcar, eu vou amar. Então vou dar um sorrisão aqui.